A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Amém? Vamos lá. Esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, e tem 3 personagens principais nessa cena, que vai do versículo de número 36 ao versículo de número 50, que vai falar sobre o fariseu, que vai ser denominado Simão, que foi quem convidou Jesus para participar de um banquete na sua casa. A segunda pessoa da cena é uma pecadora, que para muitos estudiosos essa pecadora era uma prostituta, até mesmo pelo unguento ou pelo vaso de alabastro que ela usava. Ela era uma prostituta, uma profissional do sexo, que usava esse unguento ou para o seu hálito ou para o seu corpo, ou seja, aquilo era um instrumento de trabalho dela. E a terceira pessoa da cena é Cristo Jesus, o Rabi. É muito interessante que Dr. Kenneth Bailey, você precisa comprar esse livro, As Parábolas de Lucas. Se você não tem, compre, você não vai se arrepender. Ele vai trabalhar todo o contexto do primeiro século. Ele foi viver 20 anos no Oriente Médio para estudar a Palestina do tempo de Jesus. É uma obra fantástica. E o Dr. Kenneth Bailey vai dizer que os banquetes no Oriente Médio, eles eram, quando um mestre, Jesus tinha esse título, Rabi, ele era recebido numa casa. Existiam algumas regalias onde esse rabi precisaria ter, e as principais seriam: quando um rabi chegava na porta de uma casa, de um convidado, de um fariseu, como é a cena aqui, ele teria que ser recebido com uma toalha e com uma bacia na porta. Se a família não fosse rica, o escravo, ou melhor, se a família fosse rica, um escravo faria isso. Se a família não tivesse escravo, o filho caçula teria esse trabalho. Era uma bacia com uma água, uma toalha para enxugar os pés, não é verdade? Um azeite e um ósculo santo, uma saudação. Há um entendimento que quando você é recebido com ósculo santo, sempre fariseu e fariseu, ou saduceu e saduceu, fariseu e saduceu, e se recebeu com ósculo. O que é ósculo, pastor? É um beijo, né? No Oriente Médio hoje, quando você vê principalmente no islamismo, você vai observar que eles se recebem os homens com 2 beijos, um do lado da face e um do lado do outro. Isso é praxe do Oriente Médio, é diferente do sistema aqui do Ocidente. E Jesus foi convidado por esse fariseu para participar de um banquete. Na verdade, no decorrer da cena, você vai observar que Simão, o fariseu, não queria que Cristo fosse lá na casa dele comer, ou ele não queria dar regalia a Jesus, mas ele queria humilhar Jesus e fazer Jesus parecer um bobo na frente dos convidados. As casas do Oriente Médio dificilmente tinham portas, viu? Então era um banquete que era dado ao público, porque tipo assim, você pode se perguntar na cena: pastor, como é que essa prostituta entrou na cena e foi lá nesse dia dessa ceia que Cristo foi convidado? Porque é muito simples. Quando os rabis chegavam na casa, eles já eram recebidos com as maiores regalias, e lá a porta ficava aberta, e as pessoas que circulavam ao redor, elas poderiam muito bem entrar e participar da comida, participar da ceia, participar do banquete. Participar, que eu digo não no sentido de comer, mas de estar ali circulando no local. E quando Cristo, ele já está aqui famoso nesse momento, pelos sinais que ele fazia, quando ele é convidado por Simão, o fariseu, para ir nesse lugar, com certeza há uma multidão que o está o seguindo, não é verdade? E quando, vamos dizer assim nesse bom sentido para você entender, fariseu está armando uma arapuca aqui para o Nazareno, convidando algumas pessoas para comer. Ele diz: Jesus, vai lá, o senhor pode ir lá na minha casa, hoje tem um banquete, eu quero lhe oferecer um banquete. E Cristo prontamente disse: eu vou, e foi. Quando Cristo chega nesse contexto, versículo de número 37, por favor, 36, leia comigo na sua Bíblia. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Olhe para mim, quando você lê esse primeiro versículo e você escuta tomou lugar à mesa, você logo imagina Jesus puxando uma cadeira e sentando, porque você está acostumado a ver a pintura de Leonardo da Vinci da Última Ceia, onde todos os discípulos estão sentados ali. Só que aquele tipo de mesa é uma mesa ocidental. O judeu comia num divã. O que é divã, pastor? Essa tradução aqui no final do verso 36, e tomou lugar à mesa, ela não está correta. Seria mais fácil falar e deitou, porque lá a mesa era triclínio, ela era em forma de U, e os mestres rabis, quando iam comer, deitavam no chão ou ficavam assim com o cotovelo esquerdo segurando a cabeça,
com o corpo, com a parte de dentro para perto da refeição e os pés para trás. Por isso ela vai ungir os pés e você vai já entender. Então Cristo não estava sentado, Cristo estava deitado. Esse era o contexto. Quando o rabi chegava de algum lugar, e Cristo não era o rabi, ele não era um rabi. Eu amo falar isso. Ele era o rabi. Amém? Por quê? Porque Cristo não precisou ser rabi estudando junto com Simão. Simão conseguiu o título de fariseu porque recebeu um certificado da faculdade do Sinédrio. Mas Cristo era considerado rabi pelos sinais que ele fazia. E as discussões, Dr. Kenneth Bailey diz que elas eram afloradas, acaloradas, e às vezes começavam meio-dia, escute isso, e iam até meia-noite. Quando o rabi tinha argumento, quando o mestre era bom de ensinamento, eles iam embora, e sempre regado a muita comida. E nesse dia Cristo foi lá, verso 37, vamos ver expositivamente esse texto. Aí acontece o seguinte, presta atenção. Versículo de número 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com... Eu preciso especificar para você que o azeite que era recebido, o rabi, não era unguento, era azeite de oliva, que era mais barato e muito mais propício, até mesmo para a exportação de Israel. Só que esse azeite que essa mulher tem, e os estudiosos vão dizer que a prostituta, quando ela trabalhava com esse tipo de especiaria, ela trazia esse unguento como um troféu, porque era um nardo caríssimo, e ele era pendurado no seu pescoço com um cordão, e o vaso ficava aqui. Há quem diga que quando a tampa desse vaso, dessa vasilha, era aberta, aquilo exalava de uma tal forma que chamava muita atenção. Como eu disse para vocês e repito, ele poderia ser usado no hálito dela para fazer o seu programa sexual, ou poderia ser usado no seu corpo para que ela ficasse mais cheirosa. Nesse momento Cristo está comendo. Olha que só, na primeira cena, se um rabi chegasse na casa, olhe para mim, ele não fosse lavado os seus pés, o anfitrião da família não recebesse com os beijos, com o ósculo santo, e não fosse feito as outras regalias, automaticamente ele voltaria, nem entraria na casa. Por quê? Porque ele já se daria como ele ficaria frustrado, ou no mínimo ele se sentiria humilhado diante de todo mundo. Quando Jesus bateu na porta de Simão, Simão convidou dizendo assim, ele não vai entrar. Por quê? Porque quando Jesus bateu na porta, não tinha água para lavar seus pés, não tinha toalha, não tinha um ósculo santo e não tinha um azeite. Mas para surpresa de Simão, Cristo entra na casa. Olha isso, irmão. E vai lá, tem uma comida pronta, tem uma ceia pronta, tem um banquete, né, para receber um rabi. E ele pega a cabeça aí, é com o lado esquerdo, vou fazer com o direito, mas é com o lado esquerdo. E enquanto ele está com a cabeça no chão assim, ó, conversando, falando de Bíblia, viu? Oh, glória, falando da palavra, os pés dele estão para cá, para fora. De repente essa mulher entra na cena. Jesus está comendo, participando do banquete, falando da palavra, e ele sente alguém pegar os pés. Os pés dele estão sendo tocados, porque a pecadora entra, como eu disse para vocês, era liberado, a casa ficava aberta, ela ouviu que Jesus estava lá e foi atrás. Versículo de número 38. E estando por detrás de seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com que, irmão? Com unguento. Presta atenção nessas palavras. Ungiu, beijou os pés e enxugou com o cabelo. O Talmud diz, irmão, lá é o Oriente, lá é tão fechado que se uma mulher judia ou uma mulher árabe tirasse o cabelo na frente de um homem, ela poderia ser apedrejada, ou ela poderia ser considerada, essa cena poderia ser considerada com certeza uma insinuação sexual, ou o marido tinha responsabilidade, ele estava outorgado por lei diante do Talmud de deixar ela porque ela pegou. Só para você ter uma ideia, hoje, ainda hoje, se você for lá, homens cabeleireiros não têm
não podem desamarrar o cabelo das mulheres para pentear. Só uma mulher pode fazer isso. Tanto que quando Simão olha a cena, quando ele vê a mulher soltando os cabelos para limpar, a Bíblia diz que ela entra, pega os pés, começa a chorar, e ela pega os cabelos e começa a limpar. Automaticamente ele pensa: Simão, olha, essa mulher está se insinuando. Aí ele fala no texto, olhe para mim, eu acho que esse aí não é profeta nada. Porque se ele fosse profeta, irmão, olha esse texto, ele saberia que essa mulher que está ungindo os pés dele com cabelo é pecadora. Vamos ver o que Cristo vai falar? Você pode dar um glória para ajudar o pregador? Versículo de número 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aí Jesus falou assim: Simão, eu tenho algo para te falar. Cristo vai responder com uma parábola. Vamos ler a parábola, por favor? Disse Jesus, versículo de número 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí respondeu Simão: olha, Senhor, eu suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando, agora olha que coisa linda. Simão, deixa eu te falar uma coisa. Só que o texto está falando que Simão não falou alto. Simão só pensou. Se você ler aí, quando a mulher está enxugando os pés de Cristo, Simão está só pensando. Oh, glória. O Espírito Santo é fantástico, né? E o Espírito Santo passa um fax para ele. Olha, Simão está. Ele fala: Simão, deixa eu te falar algo. Tinham 2 homens. Um devia 500 denários, 500 mil. Outro devia 50 mil. Quem é que é mais perdoado? Ele falou: quem perdoou mais. Aí ele, agora preste atenção nesse texto que você vai ler comigo aqui. Versículo de número 43. Respondeu Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Jesus falou: replicou-lhe bem. Agora olha o verso 44 e presta atenção na leitura. E voltando Jesus para a mulher, olha a cena. Simão, quem deve mais? Ele responde. Só que quando ele vai responder para Simão, só que ele está olhando para a mulher. Você não me pegou. E respondendo para Simão, ele responde para Simão: Simão, deixa eu te falar. Eu entrei na tua casa, ele está aqui na frente com ela. Eu entrei na tua casa e tu não me trouxeste a água para lavar os pés. Está falando para ele, mas está olhando. Leia o 44. E voltando-se para a mulher. E voltando-se para quem? Disse a quem? E voltando-se para a mulher, disse para Simão: eu entrei aqui na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Ou seja, Satanás nesse dia usou esse fariseu para envergonhar Cristo, para que Cristo fosse humilhado e desprezado da frente de todos os comentários. Mas como o Espírito Santo não perde, ele vai lá na rua, traz uma pecadora que entra na casa com unguento e vai fazer todas as regalias que um rabi precisava, e ainda vai mais além. Leia o texto e vamos entender junto. Versículo 44. E disse a Simão: vê esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Aí ele fala: essa porém regou os meus pés com lágrima, enxugou com seus cabelos, não me deste o beijo. Ela entretanto está aqui desde que eu entrei, não me para de beijar os pés. Irmão, entenda a cultura judaica comigo. Como era que o fariseu recebia um rabi? Ele beijava na testa. Como assim, pastor? Quando era inferior a rabi, vem cá, irmão Arlindo, ele chegava assim, ou assim, mas quando era inferior, ele fazia assim, porque já está reconhecendo que o rabi é superior, já está se abaixando para beijar a mão. O filho fazia isso com o pai, mas a mulher está aqui,
Ele disse: tu não me beijaste, tu não colo... Irmão, presta atenção, outra coisa. O óleo, ele é colocado sobre a cabeça, e ela vai usar o óleo dela, que não é um óleo comum. Eu falei no começo da mensagem, para jogar no pé, para derramar no pé. Aí eu entendo algo muito grande. Por quê? Porque Jesus fala para Simão, mas olha para a mulher. Porque Jesus está falando com quem se arrependeu. Não, você não entendeu. Como assim? Quando a mulher pega dá um glória, senão eu não falo. Quando a mulher pega, Gleice, o óleo, que é o trabalho dela da prostituição, e está passando no pé de Jesus, ela está falando: não quero mais essa vida. Você consegue entender isso, irmão? Você pode levantar a mão direita assim e dizer glória ao nome dele. Porque olha, porque o Senhor falou a parábola? Porque na cabeça de Simão, quem devia mais era ela. Na cabeça de Simão, quem devia 500 denários era ela. E Jesus falou: a quem deve mais eu vou perdoar mais, porque quem perdoa mais eu amo mais. Eu entrei aqui, tu não me deste água, tu não me deste beijo, tu não me deste azeite. E essa mulher, desde a hora que eu entrei aqui, ela está aqui chorando, limpando os meus pés com os seus cabelos. E, irmão, ela estava fazendo tudo. Presta atenção. Satanás estava pensando que Cristo seria envergonhado. Quando ele viu, olha o que é religiosidade. Quando ele viu a cena da mulher aos pés de Jesus, ele falou assim: se esse fosse profeta, só pensou. Ele não abre a boca, ele só pensa. Vamos ler o verso para você ver que está na Bíblia. Versículo de número, me ajuda aí, 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. O que disse? Ou ele falou bem baixinho com ele mesmo, ou ele só pensou: se esse aí fosse profeta. Ele está certo, ele não é profeta. Ele é o profeta. Ele saberia que essa mulher que está ungindo os pés dele é uma pecadora. Irmão, olha o que é o Espírito Santo. Quando Cristo está comendo aqui, quem está ligado na cena? Por isso que eu falei que na cena está os três. Ninguém está ligado nela. Só o fariseu que está dizendo: olha, esse aí não é profeta não, porque tem uma pecadora ali tocando nele, se insinuando sexualmente para ele. Nada, era o Espírito Santo dizendo: os homens não te honram na terra. Não, você não entendeu. Mas o céu, ele te honra onde tu fores. Aleluia. Escute isso. Ela se arrisca. O beijo, a soltura dos cabelos poderia andar entendido, já falei de denotação sexual. Como ele sabia? Porque ele era o filho de Deus. E com certeza ele soube também que tinha alguém ungindo ele, porque quando ela abre o perfume, exala. A casa é tomada pelo perfume. As pessoas começam a sentir um aroma saudável, suave, lindo, gostoso. Aí, que cheiro é esse? Aí se fosse aquele pregador de pentecostal, ia falar: é o cheiro da adoração. Mas eu gosto de Bíblia, irmão. Viu? Quando ela começa, quando ela abre, ela destampa o pote, e aquele cheiro exala. Aí Cristo, primeiro, pela presciência dele, pela sua onisciência, ele sabe que ela está ali através do Espírito Santo. Mas também o azeite chama a atenção de Simão. Olha só, Cristo que perdoa pecados. É interessante, eu já estou terminando, presta atenção para mim, que lá no final, no versículo de número 47, quem encontrou, diga amém. Ele fala assim, por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Verso 48. Então disse a mulher, então disse a quem? Perdoados são os teus pecados.
Só que isso aqui, no grego, é um particípio. Cristo não está perdoando o pecado dela ali. Como assim, pastor? Porque ele fala, porque no momento, isso aqui é forte. Particípio no grego significa uma ação feita no passado, que tem resultado no presente. Tipo assim, Cristo não veio pelos eleitos. Morreu quando? Antes da fundação do mundo. Por quem? Pelos eleitos. A ação foi feita no passado, mas estava tendo resultado naquela tarde de almoço. Você consegue entender isso? Quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, Ele não está perdoando ali. Ele está dizendo, a minha cruz já te perdoou. Versículo 48, os que estavam com Ele, irmão, é muita teologia para a cabeça deles. Deu um tilt. Aí falaram, quem é esse? Que até pecado perdoa. Oh glória, olhe para o seu irmão, diga, olhe para ele, crente, por favor, olha. Eu falo, olha para ele, tu olha para mim, olha para ele, diga assim, esse é o Deus que tu veio servir aqui nessa noite, que fez uma ação no passado. Levante a sua mão, e essa ação continua te alcançando no presente. Não, você não entendeu. A bênção na tua vida é a ação do passado. A porta na tua vida é a ação do passado. A cura na tua vida é a ação do passado. A salvação na tua vida é a ação do passado. Versículo de número 50. Antes de ler o 50 para encerrar, tem uma palavra aqui que ele fala para Simão que eu acho muito interessante. Versículo de número 42. E a gente termina. Não tenho nenhum dos dois com que pagar. 41 para dar entendimento. Certo credor tinha 2 devedores. Tinha quantos devedores? Um lhe devia 500 denários. E o outro quantos denários? 50. Quantos denários? 42. Presta atenção no texto que tu está lendo. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não pegou? Não, você não pegou. Vou ler de novo. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não entendi, pastor. Quem deve muito e quem deve só um pouquinho, só é salvo pela graça. Aleluia, você consegue entender isso? Presta atenção. Vai, a tua fé te salvou, verso 50. Ainda que você não foi o unguento, não foi o óleo, não foi o beijo, não foi o cabelo, não foi o que foi? Foi a graça. Tendo os dois, não tendo os dois com que pagar. Você consegue entender isso, irmão? Agora olha que coisa maravilhosa. Sempre na Bíblia tu vai observar que quando Cristo tem algo para fazer, Ele poderia, irmão, parece que é feito de propósito. A samaritana não tem o sangue de Abraão. A mulher sírio-fenícia não tem o sangue de Abraão. Os gadarenos, os leprosos não têm o sangue de Abraão. Cristo poderia muito bem salvar um fariseu, um saduceu. Irmão, deixa eu te perguntar, me responda. Cristo salva fariseu? Tem gente que deu um tilt agora aí na mente, né? Não, pastor, não salva. E Paulo era o quê? Então você não entendeu. Às vezes a gente olha para os fariseus e pensa, não, filho do diabo, filho de Satanás. Até fariseu tem fariseu eleito. Você não entendeu, não? Olha que coisa linda isso. Naquele dia estava marcado que uma mulher, a mais rejeitada, a mais mal vista, ela só entrou lá porque estava prestando atenção em Cristo. Porque eu tenho certeza, se alguém estivesse na porta e ela batesse lá e diziam assim, não entra, não pode, tu é pecadora, tu é prostituta, tu não é bem-vinda aqui. Mas naquela tarde o Senhor preparou tudo. Enquanto Cristo pregava, o Senhor falando, prega lá que eu trabalho aqui. E ela começou, o que é isso, pastor? A graça de Deus nos alcançou. Nós estávamos nessa condição de pecadores outrora. Amém ou não amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Que essa semana seja uma semana de vitória para você.
Que essa semana você ore o dobro que você orou semana passada. Que essa semana você leia o dobro da Bíblia que você leu semana passada. Que essa semana seja um divisor de águas no teu ministério, na tua casa, na tua família, na tua vida. Por quê, pastor? Porque aqueles que já foram alcançados pela graça, vivem com graça, são da graça, andam na graça e vivem transformados pela graça. Que Deus te abençoe, te guarde. Levante, vamos adorar o Senhor para terminar com chave de ouro. Já pode dar um abraço no irmão, hein? Já perderam o medo do coronavírus? Quem perdeu pode dar um abraço. Se não quiser, não tem problema não. Viu? Diga para ele que Deus te abençoe. Aleluia. Você pode dar um abraço nele? Diga: Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Diga, alma anseia por ti. E do que exalta o poder e majestade dele, cante. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E a igreja do Senhor abre a boca e canta para encerrar. Vai, vai. Estar assentado e ao Cordeiro seja o louvor. Abre a tua boca o mais alto que você puder. Levante a mão e diga: seja. Tá bonito. Adore o nome dele, vai. Seja o nome. Se una aos anjos do céu que cantam essa canção lá na glória, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, abre a tua boca, seu nome, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Você pode fazer melhor. Abre a tua boca e diga que ele é poderoso, vai. E poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Só a igreja. Poderoso. Levante a sua mão que eu recebo autoridade aqui. Levante a sua mão que eu recebo autoridade para ministrar uma palavra sobre a tua vida. Há uma graça de Deus sendo liberada. Pode chorar, estou vendo pessoas sendo renovadas aqui de cima. Seja cheio, seja renovado. Receba uma porção dobrada do Espírito de Deus. A graça de Deus está sobre a tua vida. Seja cheio, seja cheia. E poderoso Deus,
em direção à sua casa. Já terminei. Estenda a sua mão em direção à sua casa e receba essa palavra. Assim diz o Senhor: os inimigos que se levantaram por um caminho estão saindo por 7 caminhos nessa noite. Você pode sentir essa palavra. Eu libero essa palavra na direção do Espírito. Eu não sei porque o Senhor mandou falar isso agora, mas Ele sabe. Há uma palavra liberada no âmbito espiritual. Aí a surabá, calaba, xarabã, chorabá, candaraia. E os inimigos que se levantaram por um caminho, Jeová dá ordem agora. Agora, 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 agora. Sai, sai em nome de Jesus. Por 7 caminhos, por 7 caminhos. Urabai, urabacalaba, xandaraia. Mais forte, Jesus, mais forte, Jesus. A honra, a glória, e agora, e a força. Jesus, Jesus, e louvor, e louvor. Levante a sua mão e declare a honra para Ele. Vai, a honra, mais forte, diga. Meu Deus, e o poder. Aí a labacalaba subir aí. Urabacalaba xandaraia. Aleluia, para encerrar com chave de ouro, diga: E celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados a terra, o céu e o mar e tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, Pois Tu és o Deus Criador. e toda a terra celebra a Ti, pois Tu és o Deus Criador. Para encerrar, declare a honra e diga: mais forte, igreja! Agora, e a força, E o poder. Jesus, Jesus, e o louvor. aquela alma que eu chamei no começo do culto ainda quer vir? Tô dizendo. Celebrarei a Ti, ó Deus, Do meu viver, e cantarei, contarei, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és.
Senhor. Aqui está a tua filha, Senhor. Oh Deus, aquele que te confessa diante dos homens, o Senhor confessa diante do Pai que está no céu. Tua filha está voltando para tua casa, Senhor. Era ela que faltava, Senhor. A tua palavra tem poder de convencer o homem que ele é pecador. Perdoa os seus pecados, suas falhas. Em nome de Jesus nós oramos por ela. E que todos digam: Tu és santo, e santo é o Senhor Deus, poderoso Deus, digno de louvor. Amém. Senão a gente não vai embora. Na confiança a gente vai cantar até amanhã. Escute só. Sente para me dar os anúncios e a gente vai embora. Eu não tenho vontade de parar não, irmão. Ficava bebendo sexta, sábado e domingo sem parar no mundo. Mas tem que ter ordem e decência. Escute só. Amanhã nós temos folga para todo mundo, tá? Segunda-feira nós não temos programação. Terça-feira nosso